Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Prendada Crochês. Hoje vamos dar continuidade com o nosso vestido Celeida aqui na parte 3. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso. Peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê e criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve! Fiz aqui, olha, as repetições das minhas carreirinhas até alcançar a medida em que eu preciso. Fiz aqui um total de 30 carreiras, tá? Contando a partir aqui dessa primeira carreira do ponto fantasia da saia, tá? A partir dessa daqui, então daqui até aqui eu tenho 30 carreirinhas. Veja só a medida. A minha saia aqui ficou esse pedaço com uma altura de 32 centímetros. Agora eu vou fazer uma carreira de square, igual eu fiz aqui na cintura, tá? Só que antes de colocar os square, eu tenho que preparar aqui a minha peça para poder pregar os square nela. E antes de pregar o square nela, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto com correntinha, da seguinte forma. Faço aqui 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo e mais 5 correntes de espaço. Feito isso, fiquei com um total de 9 correntinhas. Laço 2 vezes o fio na agulha, venho aqui nesse próximo espaço entre o grupinho de pontos altos e a fileirinha de pontos altos e faço um ponto alto duplo. 5 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, vou aqui pulo o grupinho de pontos altos duplo, venho aqui nesse espaço, faço ponto alto duplo. 5 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo a fileirinha de pontos altos e aqui entre a fileirinha de pontos altos e o grupinho de pontos altos duplo, bem aqui eu faço ponto alto duplo. Veja que eu já estou repetindo, estou fazendo a mesma coisa que fiz aqui. 5 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo aqui esse grupinho de ponto alto duplo, bem aqui neste espaço, faço um ponto alto duplo. Vamos seguir fazendo desta forma por toda a volta. Estou aqui concluindo a volta, tá? Fiz aqui as minhas 5 correntinhas e aqui, olha, veja que não temos o ponto alto aqui, tá? Inicia-se nesse primeiro ponto aqui de início, tá? A nossa volta. Então, eu vou, depois de ter feito as 5 correntes, eu venho aqui nessa alcinha de início, na 4ª correntinha e faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Feito isso, agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo.
Eu venho aqui neste espaço, faço um ponto baixíssimo. Depois de ter feito o ponto baixíssimo, faço uma corrente e 5 pontos baixos aqui dentro desse espaço. Feitos 5 pontos, vou para o próximo espaço. Faço 5 pontos baixos nele. Feito aqui os 5 pontos, vou para o próximo espaço, 5 pontos baixos. Vamos seguir assim por toda a volta, fazendo 5 pontos baixos em cada espacinho deste daqui. Veja que depois de ter feito os 5 pontos, depois que eu fiz os 5 pontos baixos, eu não faço ponto baixo em cima do ponto alto duplo. Eu já pulo para o próximo espaço, tá? E é dessa forma mesmo que é para fazer. Estou finalizando aqui a volta, veja só. Fiz já os 5 pontos baixos nesse último espaço. Agora eu venho aqui neste primeiro, daqui no início, no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo unindo as voltas. Prontíssimo. Agora eu vou fazer uma corrente, estender a alça e cortar o meu fio. Agora a gente vai fazer square e pregar aqui na nossa peça. Estou aqui com o square, veja que eu fiz 2 lados dele, tá? É o mesmo square que a gente fez na cintura, tá bom? Depois de ter, olha, fiz um lado e o outro. E aqui, olha, nessa segunda lateral, veja que eu só fiz apenas uma lateral do meu leque do canto, tá? Fiz só 4 pontos altos, porque agora eu vou fazer 2 correntes. Feitas 2 correntes, venho aqui no barrado do vestido, nessa carreirinha de ponto baixo, bem aqui, ó, onde qualquer ponto alto duplo você vai pegar aqui em qualquer lateral de ponto alto duplo, no primeiro ponto depois do ponto alto duplo. Você vai fazer aqui um ponto baixo. Veja que eu vou inserir a agulha no avesso, olha, da peça. Puxo uma laçada. E agora eu vou puxar outra laçada e tirar essas 2 alças. Faço 2 correntes, laço o fio na agulha, volto aqui nessa mesma alcinha e vou fazer 4 pontos altos. Agora venho aqui nessa alcinha, nessa mesma alcinha faço os outros 4 pontos altos que faltam aqui para a gente finalizar o canto. Feito o canto, feitos os 4 pontos, faço 2 correntes. E aqui eu vou pular 6 pontos de base. Veja que depois desse pontinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui no sétimo eu vou fazer um ponto baixo. Eu puxo uma laçada e depois eu puxo uma laçada e tiro as 2 alcinhas da agulha. 2 correntes. Agora eu venho aqui no square, na próxima alcinha faço um ponto baixo. 2 correntes. E aqui agora eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base e no quinto eu faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na alcinha do square, faço um ponto baixo. 2 correntes, vou pular aqui 4 pontos de base, olha, depois deste daqui que foi usado, eu pulo 1, 2, 3, 4 e aqui no quinto faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nessa próxima alça e faço 4 pontos altos. Depois que eu fiz os 4 pontos, faço 2 correntes e agora eu vou pular 6 pontos de base. Depois daqui do que foi usado, depois aqui desse ponto que foi usado, desse ponto de base que foi usado, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui no sétimo eu faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio na agulha. Vamos fazer os 4 pontos altos da outra lateral do square, no nosso ponto leque.
Feito isso aqui, agora vou fazer essa lateralzinha aqui. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, ponto baixo aqui na próxima alça. 5 correntes, ponto baixíssimo aqui em cima no nosso ponto, na nossa alcinha de início, aqui na terceira corrente. Eu já tinha cortado meu fio, por isso que ficou esse pequenininho aqui. Agora eu vou fazer uma corrente e estender aqui a alcinha. Veja como fica. Olha como fica aqui a união. Quando é nessa parte de canto, veja que eu pulo 6 pontos de base, tanto de um lado quanto do outro. E quando é essas partes de alcinhas, eu pulo apenas 4 pontos de base, tá? Então, toda vez que for canto, de um lado e do outro, você vai pular 6 pontos de base. Somente aqui na parte de alcinhas, que é 4. Agora, a gente vai fazer o próximo square e vamos unir em L, unindo essa lateral e também essa parte aqui do barrado do vestido. Estou aqui com outro square. Aqui na última volta, eu já fiz uma lateral. E aqui, olha, no canto dessa lateral, eu fiz apenas um lado e 2 correntinhas. Viro aqui a minha peça e venho aqui no canto, olha, dessa parte aqui dessa peça, desse square que está preso, bem aqui neste canto, eu vou inserir a agulha aqui nessa alcinha do canto e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. Agora eu venho aqui, olha. Agora eu vou vir aqui nessa alcinha, daqui do canto desse square que estou fazendo, e vou fazer os outros 4 pontos altos que faltam, para formar o canto. Faço 2 correntes, venho aqui no square que está no vestido preso, nessa próxima alcinha aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo nela. 2 correntes, venho aqui no square que estou fazendo, nessa próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui agora, olha, nessa próxima alcinha aqui do square que está preso no vestido e vou fazer um ponto baixo aqui nessa alça. 2 correntes, venho aqui no square que estou fazendo, faço um ponto baixo na próxima alcinha. 2 correntes, venho aqui no square que está preso, nessa próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nessa próxima alça e vou fazer um canto. Vou iniciar fazendo 4 pontos altos, que é uma lateral do canto. Feitos 4 pontos, 2 correntes, venho aqui no mesmo ponto de base onde eu prendi essa alcinha aqui, olha, do canto desse square, tá? Bem aqui, ó, nesse mesmo ponto de base, insiro a agulha aqui nesse mesmo ponto de base, puxo uma laçada e agora eu vou puxar outra laçada e tirar essas 2 alças. 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nessa mesma alça que eu fiz uma lateral do canto e vou fazer a outra lateral do canto, fazendo aqui 4 pontos altos. 2 correntes. Pula aqui. Agora eu vou pular 6 pontos de base, porque eu estou fazendo um canto. Então, eu venho aqui no barrado do vestido, da saia, e vou pular. Depois desse ponto de base que eu usei, eu venho 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no 7º eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. E agora a gente já fez
já pregamos o canto. Agora vamos prender as alcinhas. Fiz as duas correntes, venho aqui agora na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Duas correntes, vou agora aqui no barrado do vestido, vou pular 4 pontos de base. E no quinto, faço um ponto baixo. Duas correntes, volto aqui no square que estou fazendo, faço um ponto baixo na próxima alça. Duas correntes, venho aqui no barrado do vestido, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base e no quinto faço um ponto baixo. Duas correntes, laço o fio na agulha, venho aqui na próxima alcinha e vou fazer 4 pontos altos, porque aqui eu vou fazer agora uma lateral do canto. Feito uma lateral do canto, faço duas correntes, vou pular aqui 6 pontos de base, porque agora eu vou prender o canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui no sétimo eu faço um ponto baixo. Duas correntes e agora vamos dar continuidade aqui com a lateral. Veja como que fica. Tá? Vou fazer aqui a outra lateral. Agora vamos finalizar aqui a lateral. Fiz as duas correntes, agora eu vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, faço agora 5 correntes, prendo com ponto baixo aqui na próxima alça. 5 correntes. Feitas 5 correntes, venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo. 5 correntes. Venho aqui na alcinha de início, aqui em cima, e faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Uma corrente, estendo a alça e corto. Olha como fica. A partir de agora, a gente vai fazer as uniões todas igual fizemos aqui essa segunda, tá? Somente aqui no final que a gente vai fazer a união em forma de U, que é uma lateral, a parte do barrado e a outra lateral, tá? Somente aqui na última pecinha de square. Nas outras seguintes, agora que vamos fazer até chegar lá na última, todas serão em formato de L a união. Você vai unir este lado e depois este, tá? Igual fizemos aqui. E fica dessa maneira. Prendi aqui alguns square, veja só. Prendi um total de 9 square e deixei o último para fazer junto com vocês. Fiz aqui o último square e veja que falta fazer a última volta. Essa última volta a gente vai fazer já prendendo aqui na nossa peça, tá? A gente já vai fazer ela da seguinte forma. Depois que eu unir aqui a volta, essa penúltima volta, eu vou vir aqui nessa próxima alça, vou fazer um ponto baixíssimo, 3 correntes para dar altura de um ponto alto, e vou fazer aqui mais 3 pontos altos para a lateral do meu canto. Pronto, feito isso, faço 2 correntes e já vou prender aqui na minha peça. Eu vou vir aqui, olha, no canto daqui dessa pecinha aqui, olha, bem aqui embaixo nesse canto, e vou fazer um ponto baixo aqui nessa alça. 2 correntes, laço o fio na agulha, volto aqui nesse square que estou fazendo o canto e faço 4 pontos altos para a outra lateral do canto. Feitos os 4 pontos, faço 2 correntes, venho aqui na próxima alcinha da peça da saia, venho aqui nessa próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, agora eu venho aqui no square, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes, volto aqui na peça da saia, na próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na peça do square que estou fazendo, na próxima alça, um ponto baixo. 2 correntes,
Venho aqui na peça da saia, que já está presa. Na próxima alcinha, um ponto baixo, 2 correntes, laço fio na agulha. E aqui nessa próxima alça eu vou fazer uma lateral de canto. Faço aqui 4 pontos altos. Feito os 4 pontos, faço 2 correntes. Venho aqui, olha, no ponto de base onde eu fiz o ponto baixo para prender este canto, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. 2 correntes, laço fio na agulha, volto aqui, olha, nessa mesma alcinha e faço mais 4 pontos altos, que é a outra lateral do canto. Feito isso daqui, agora faço 2 correntes. Veja só como é que está ficando, olha. Prendemos aqui essa lateral. Agora vamos prender essa parte aqui do barrado, olha, tá? Essa parte aqui. Depois que eu fiz as 2 correntinhas, eu vou vir aqui na minha peça, vou pular 6 pontos de base. E no próximo eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. Venho aqui no meu square, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes. Pulo aqui 4 pontos de base. Faço um ponto baixo. 2 correntes. Venho aqui no square, na próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes. Pulo 4 pontos de base. E no quinto, eu faço um ponto baixo. 2 correntes. Faço agora 2 correntes. Venho aqui no square. Na próxima alcinha. E faço um ponto baixo. 2 correntes. Duas correntes, venho aqui no barrado da saia, pulo 4 pontos de base e no quinto eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. E agora a gente vai fazer um canto. Veja que eu já prendi aqui, já fiz 2 alças depois do canto, né? Agora eu vou fazer o outro canto. Faço 4 pontos altos. Duas correntes. Venho aqui na minha peça, bem no pezinho do ponto onde eu fiz esse canto aqui, olha, bem no pezinho do ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. 2 correntes, laço fio na agulha, volto aqui nessa mesma alça que eu fiz os 4 pontos altos e vou fazer mais 4 pontos altos para formar um canto. Duas correntinhas. E agora a gente não vai mais prender no barrado do vestido, agora vai ser na lateral desse square aqui do lado, tá? Então eu venho aqui nessa próxima alcinha, depois desse canto, faço um ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo aqui na próxima alça, 2 correntes, vou no square que está na saia, preso na saia, faço um ponto baixo na próxima alça, 2 correntes, venho aqui no square que estou fazendo, na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 2 correntes, vou aqui no square que está preso na saia, na próxima alça, ponto baixo, 2 correntes, venho aqui no square que estou fazendo e vou fazer um canto. Faço primeiro 4 pontos altos, nesta alcinha, 2 correntes, venho aqui no canto desse square que está na saia, faço um ponto baixo nessa alça, 2 correntes, e agora vamos fazer a parte de baixo aqui do meu square, olha, para a gente finalizar a volta. Depois de eu ter feito as 2 correntinhas, eu vou fazer os outros 4 pontos altos que falta para finalizar o canto. Feito aqui os 4 pontos, faço 5 correntes,
ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, ponto baixíssimo aqui em cima, olha, nessa alcinha de início, aqui em cima. Dessa forma, a gente finaliza aqui a volta do square. Veja como que fica. Ficou dessa maneira, tá? Eu prendi aqui um total de 10 square. Veja que ficou 2 square a mais que a cintura, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma volta de ponto baixo aqui nesse barrado dos square. Vou fazer da seguinte maneira. Daqui da onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço uma corrente e faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Chegando aqui nessa alcinha do canto, eu faço um ponto baixo nela e um ponto baixo bem na lateral desse ponto baixo que une um canto com o outro. Vou para a próxima alcinha do canto, faço um ponto baixo nela. E agora sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Chegando aqui nessa alcinha de 5 correntinhas, a gente faz 4 pontos baixos em cada alcinha dessa daqui. Fiz 4 pontos, passo para a próxima alça, mais 4 pontos. Fiz os 4 pontos, passo para a próxima alça. Veja que eu pulo esses pontos baixos. Cheguei nos pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Vou agora aqui nessa alcinha do canto, faço um ponto baixo nela. Um ponto baixo na lateral do ponto baixo que une os cantos. Chegando aqui na próxima alcinha do canto, faço um ponto baixo. E agora, nos pontos altos, a gente segue fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Veja que já estamos repetindo, né? É só seguir fazendo dessa maneira por toda a volta, tá? Ponto baixo em cima, um ponto baixo para cada ponto alto. Nas alcinhas de canto, um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro. E um ponto baixo em cima do ponto baixo que une os dois cantos. Quando é alcinhas de 5 correntes, igual aqui, né? A gente faz 4 pontos baixos em cada alça dessa. Estou finalizando aqui a volta. Feito aqui os últimos 4 pontos baixos, agora eu venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Vamos fazer agora 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo e mais 5 correntinhas de espaço. Pulo aqui 5 pontos de base e no sexto eu faço um ponto alto duplo. 5 correntes. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 5 pontos de base e no sexto faço um ponto alto duplo. 5 correntes. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 5 pontos de base. No sexto, faço o ponto alto duplo. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui a volta, já fiz 5 correntes. Agora eu vou vir aqui na alcinha de início, na quarta correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Aqui na minha peça, eu precisei fazer uma adaptação, porque ia sobrar 3 pontos de base. Então, para que não sobrasse esses 3 pontos, eu fui distribuindo aqui no decorrer da volta. Ao invés de ter pulado 5 pontos, em alguns espaços eu pulei 6 pontos, para que não sobrasse os 3 pontos aqui no final, tá? Então, se precisar fazer algum tipo de adaptação na sua peça, você também faça. Lembrando que você distribua, tipo, no decorrer da volta, não faça tudo no final.
tá? E agora a gente vai fazer uma volta de pontos altos. Eu vou vir aqui nesse espaço, depois de ter unido a carreira, eu vou vir aqui nesse próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes. E agora eu vou fazer mais 5 pontos altos aqui neste espaço. Veja que eu fiquei com um total de 6 pontos, contando com a alcinha de início. Laço o fio na agulha, pulo aqui o ponto alto duplo, vou para o próximo espaço. Faço 6 pontos altos nele. A gente vai estar fazendo, em cada espaço deste daqui, 6 pontos altos em cada espaço desse. E vamos pular os pontos altos duplos. Quando a gente chega nos pontos altos duplos, a gente não faz ponto nenhum, a gente pula eles. E parte para a próxima alcinha. Veja só, fiz aqui 6 pontos altos, laço o fio na agulha, pulo o ponto alto duplo e aqui no próximo espaço faço mais 6 pontos. Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Fiz aqui o meu último grupinho de 6 pontos altos. Vou unir aqui, né, com uma alcinha de início, fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima. Eu fiquei aqui com um total de 240 pontos, tá? Eu fiz um total de 6 grupinhos em 40 espacinhos. Agora, eu vou cortar o meu fio, tá? Vou fazer uma corrente e cortar o meu fio. Porque vamos começar a fazer o barrado da saia. E esse barrado tem fendas, então eu tenho que dividir bem certinho aqui os pontos para mim poder fazer a frente e a costa separada. Direcionando aqui certinho, olha, a cintura. Aqui é a cintura da minha peça. Eu vou descendo, ó, com os pontos bem alinhadinho. Veja que o meu square aqui da saia fica dobrado da lateral, tá? Fica dobrado aqui, aí depois vem 4 square e dobrado no outro lado também. Isso quer dizer que eu vou posicionar aqui, ó, eu vou pegar bem no meio do square, tá? Eu vou pegar bem aqui, olha, nesse espaço, onde tá aqui o ponto alto do canto, aqui no meu caso, né? Veja que aqui é o ponto alto da lateral, ó, fica bem na lateralzinha. Então, eu vou pegar aqui e colocar o meu marcador bem aqui, ó, entre esses dois grupinhos de 6 pontos altos. No caso de vocês é só dividir para vocês encontrar as laterais. Vocês dividem bem certinho o ponto, tá? Para vocês encontrar a lateral. Aqui no meu caso fica aqui, aí vem assim, e aqui do outro lado é a mesma coisa, olha, fica entre os grupinhos de ponto alto, no meu caso, tá vendo? Aí aqui, olha, eu fico com a mesma quantidade. Aí vocês têm que contar depois os pontos para ver quantos pontos tem, porque a frente e a costa tem que ter a mesma quantidade. Estou aqui com a alcinha de início pronta e vou vir aqui, olha, na minha peça, onde eu fiz a divisão, bem aqui, no meu caso, né? E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 4 correntes. Laço o fio na agulha 2 vezes e vou fazer agora 7 pontos altos. Fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer aqui 7 pontos altos duplos. Fiquei aqui com um total de 7 pontos altos duplos, contando com uma alcinha de início. Faço agora 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base eu faço 4 pontos altos nele, 4 pontos altos duplos.
Laço o fio na agulha 2 vezes, depois de ter feito os 4 pontos alto duplo, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro ponto de base começo a fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos duplos, cada um no seu ponto de base. Duas correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço 4 pontos alto duplo no mesmo lugar. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base começo a fazer 4 pontos alto duplo seguido. Veja que eu já estou repetindo o que fiz aqui, olha. Duas correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço 4 pontos alto duplo no mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no marcador, tá? Dessa maneira. Estou chegando aqui no final da volta, veja só. E aqui, para finalizar, sobrou 6 pontos de base, depois de ter feito aqui o grupinho de 4 pontos alto duplo. E eu preciso finalizar com 7 pontos altos duplo, igual eu iniciei aqui. Então, eu vou precisar fazer uma adaptação. Depois que eu fiz os 4 pontos altos duplo tudo junto, no mesmo lugar, eu vou pular 2 pontos de base, eu vou pular 1 ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto duplo. Em seguida, no próximo ponto de base, um ponto alto duplo. Veja que eu já tenho 2. Aqui no próximo eu faço o terceiro. E em seguida eu faço mais um aqui no mesmo ponto de base. Eu vou fazer um aumento aqui. Veja que eu fico com 4 aqui. Venho aqui no próximo, faço o quinto ponto alto duplo. Laço o fio na agulha 2 vezes. Venho aqui no próximo ponto de base, faço o sexto. E aqui no espaço onde está o marcador, eu vou retirar ele e vou fazer o meu sétimo ponto alto duplo. Pronto, dessa forma eu fico com 7 pontos no final e 7 pontos no início, tá? Tem que ser dessa maneira. Se precisar fazer adaptação, vocês fazem. Agora vamos para a próxima carreira. Sempre eu vou iniciar e finalizar com 7 pontos altos duplos. Faço aqui 4 correntes para fazer a próxima carreira. Laço o fio na agulha 2 vezes, viro a minha peça e faço um ponto alto duplo para cada ponto de base até que eu fique com 7 pontos altos duplo, contando com a alcinha de início. Estou aqui com 7 pontos, olha. E agora, a maneira de fazer os pontinhos aqui é a mesma coisa em que fizemos aqui na saia. Veja que, depois de ter feito 7 pontos aqui de início, eu vou fazer agora, olha, porque aqui o grupinho de pontos altos está unido com a minha fileirinha de pontos altos. Então, eu faço 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo 3 pontos de base e aqui no quarto eu faço 4 pontos altos duplo no mesmo lugar. Depois de ter feito os pontos altos duplos, laço o fio na agulha 2 vezes, venho aqui na fileirinha de ponto alto, faço um ponto alto duplo em cima de cada ponto alto. Aqui da fileirinha, eu vou ficar com 4 pontos. A maneira de fazer aqui é a mesma em que fizemos aqui na saia, tá? No corpinho da saia. Eu vou seguir fazendo assim até que falte
essa medida aqui do square para me alcançar o comprimento total do vestido. Veja que aqui o meu square, ele mede 8 centímetros, mais ou menos. Então, quando faltar 8 centímetros para mim concluir a medida final do comprimento do vestido, eu paro de fazer os meus pontos fantasia aqui, que é igual a este daqui, olha, do corpinho da saia. A diferença é que você vai iniciar e finalizar com 7 pontos altos, tá? No início e aqui no finalzinho da carreira. Mas a dinâmica aqui dos grupinhos de pontos altos, que é o diferencial, né, que é igual aqui, olha, é da mesma forma, você vai fazer intercalando, olha. Fiz aqui as minhas carreirinhas para a parte do barrado da saia, fiz um total de 40 carreirinhas deste ponto fantasia, fora essa carreira de ponto alto, tá? Lembrando que depois que eu fiz essas 40 carreiras, eu ainda não alcancei a minha medida total do comprimento para o vestido, tá? Ainda falta eu finalizar aqui fazendo uma carreirinha aqui no barradinho, prendendo com os square, com esses square aqui. Então, eu fiz aqui o barrado da saia com esses pontos fantasia, na medida que ainda falte eu colocar essa carreira de square para poder alcançar a medida total do vestido. Veja que aqui, olha, essa parte aqui dos square, ela tem, olha, 8 centímetros. Então, aqui ainda falta 8 centímetros para alcançar a medida total do comprimento para o vestido, tá? Então, eu fiz essa parte aqui do barrado, já descontando esses 8 centímetros que falta eu fazer agora. Aqui, eu fiz, como eu disse para vocês, eu fiz 40 carreiras. Veja só a medida. Pegando aqui do meu ponto alto, ó, bem aqui do início até aqui no barrado, essa parte aqui ficou medindo 43 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui das carreiras, para depois a gente pôr os square. Esse acabamento é da mesma maneira em que fizemos aqui, olha. Faço 4 correntes para alcançar a altura de um ponto alto duplo. E agora eu faço mais 5 correntes de espaço. Ficando assim com 9 correntinhas. Laço o fio na agulha 2 vezes, viro minha peça. Venho aqui neste espaço e vou fazer um ponto alto duplo. 5 correntes. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo esses pontos, venho aqui neste espaço, faço um ponto alto duplo. 5 correntes. Laço o fio na agulha 2 vezes, pulo esse grupinho de pontos, venho aqui nesse espaço entre a fileirinha de pontos altos e o grupinho de 4 pontos altos. E vou fazer o ponto alto duplo. A gente vai fazer dessa maneira até o final da carreira. Veja que é a mesma forma em que fizemos aqui, tá? Passando aqui da saia para a faixa de square do meio da saia do vestido. E é a mesma maneira em que fizemos aqui também. Aí eu vou seguir fazendo aqui dessa maneira. Aí eu vou seguir fazendo assim, olha. 5 correntes, ponto alto no espaço, 5 correntes, ponto alto aqui, e assim vai indo até chegar aqui no final da carreira. A largura aqui dessa parte aqui, olha, eu acho que eu não mostrei pra vocês, eu vou mostrar agora. Veja só a medida aqui da largura dessa parte da fenda da saia. 44 centímetros. Veja só. Ó, 44 centímetros. Chegando aqui no finalzinho, olha, como que eu fiz aqui todo o decorrer da carreira. Agora, depois de ter feito as 5 correntes, lacei o fio da agulha 2 vezes, vou pular esse grupinho de pontos e aqui, olha, no meu último ponto aqui em cima, eu vou fazer um ponto alto nele. Fazer aqui um ponto alto duplo.
uma corrente, e agora vamos fazer pontos baixos até o final da carreira, por todo esse trajeto aqui. Virei aqui a minha peça, e aqui, olha, eu vou vir aqui nessa alça, eu vou fazer 5 pontos baixos nela. Depois de ter feito 5 pontos baixos nessa alça, eu passo para a próxima. Eu vou pular esse ponto alto duplo. E venho aqui nessa próxima alça e faço 5 pontos baixos nela. Pulo aqui o ponto alto duplo, vou para a próxima alça, 5 pontos baixos. A gente vai fazer assim até chegar ao final da carreirinha, fazendo 5 pontos baixos em cada alça. Fiz aqui, olha, os pontos baixos na carreirinha, e chegando aqui no meu último espaço, eu vou fazer 4 pontos baixos na alça. E o último ponto baixo do grupinho de 5, eu vou fazer na quarta correntinha de baixo para cima, olha, bem aqui. Vou fazer uma corrente, estender a alça e cortar o fio. Feito isso, agora a gente vai fazer, vamos prender aqui os square, tá? No barrado. Veja só como é que ficou até então, tá? Aqui, ó, é a parte de trás, onde a gente vai fazer também a mesma coisa que fizemos aqui. Aqui está as carreirinhas de ponto fantasia e essa finalização em que fizemos aqui. Tô aqui com o square, falta fazer a última volta, tá? E vamos fazer já prendendo ele aqui na nossa peça. Depois de ter unido a volta aqui com ponto baixíssimo, eu venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo, 3 correntes, e vou fazer mais 3 pontos altos para fazer uma lateral aqui do canto. Cinco correntinhas. E vou fazer a outra lateral do canto. Veja que a gente inicia pelo canto, tá? A fazer essa última volta aqui no square. Cinco correntes. Ponto baixo aqui na próxima alça. 5 correntes. Ponto baixo na próxima alça. 5 correntes. E vamos fazer um canto agora. Venho aqui nessa próxima alça e vou fazer uma lateral do canto. Depois de ter feito os 4 pontos altos, faço 2 correntes, pego aqui a minha peça, venho aqui nesse canto, tá? Depois de ter feito as 2 correntes, eu vou vir aqui nesse último ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo nele. 2 correntes. Vamos fazer a outra lateral do canto aqui no square. Faço 4 pontos altos. Duas correntes. Venho aqui na minha saia, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base e aqui no 7º eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui no square, na próxima alcinha, ponto baixo. 2 correntes. Depois de ter feito as 2 correntes, eu vou vir aqui na saia, no barrado, vou pular 4 pontos de base e no 5º eu faço um ponto baixo.
2 correntes, venho aqui no square, na próxima alcinha, um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na saia agora, pulo 4 pontos de base e no quinto faço um ponto baixo. 2 correntes e agora vamos fazer um canto, uma lateral do canto, veja só. Eu vou pegar aqui, nessa próxima alcinha, e vou fazer 4 pontos altos. Duas correntes, pulo 6 pontos de base e no sétimo faço um ponto baixo. 2 correntes, vou fazer a outra lateral aqui do canto. Faço 4 pontos altos. Cinco correntinhas, ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. Veja só como que está ficando. E vamos fazer agora um canto aqui. Prendi aqui a minha última faixa de square no barrado da peça, um total de 5 square, veja só como que ficou. Aqui, agora só falta fazer o acabamento aqui desse barrado, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, olha, bem aqui no pé, bem aqui nessa alcinha de corrente deste ponto, bem aqui em cima, olha, bem aqui no pezinho dele, onde eu iniciei a fazer as alcinhas de corrente. Eu vou inserir a minha agulha e prender o meu fio do novelo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou fazer agora os pontos na lateral dessa alcinha. Venho aqui na parte mais de baixo dela, insiro a agulha, faço um ponto baixo. Vou aqui mais no meio dela, insiro a agulha, faço outro ponto baixo. E agora eu venho aqui mais em cima, bem na lateral do ponto baixo, faço um ponto baixo. Chegando aqui nessa alcinha de 2 correntes, faço um ponto baixo nela. Aqui nos grupinhos de pontos altos, faço um ponto baixo para cada ponto alto. Chegando aqui nessa alcinha de 5 correntinhas, eu vou fazer 4 pontos baixos. Passo para a próxima alcinha de correntes, faço mais 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos, passo agora para a próxima alcinha, faço 4 pontos baixos. Chegando aqui no grupinho de pontos altos, faço um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei aqui na alcinha de 5 correntes, vou fazer apenas uma correntinha nela. Vou fazer aqui 3 pontos baixos nela. E agora, eu já vou passar aqui para o grupinho de pontos altos. Venho aqui no meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixo
nele. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Veja só que a gente já finalizou aqui essa lateral. Agora vamos fazer aqui o barrado. O barrado é da mesma forma, tá? A gente faz um ponto baixo para cada ponto alto. E aqui nas alcinhas de 2 correntes, a gente faz um ponto baixo apenas nela, tá? Na lateral dela. E aqui nas alcinhas de 5 correntes, são 4 pontos baixos para cada alça. Veja só. Feito aqui os pontos baixos em cima dos pontos altos, vou agora para a alcinha de correntes. Faço 4 pontos baixos nela. Vou para a próxima alcinha, 4 pontos baixos. Vou para a próxima alcinha, 4 pontos baixos. Cheguei aqui nos pontos altos. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Feito aqui os pontos altos, os pontos baixos nos pontos altos, agora eu vou vir aqui nessa alcinha de 2 correntes, faço um ponto baixo. Aqui na lateral desse ponto baixo, aqui une os 2 cantos, faço um ponto baixo na lateral dele. E iniciamos aqui novamente. Venho aqui nessa alcinha de 2 correntes, faço um ponto baixo para cada ponto alto. E vou seguindo fazendo assim por toda essa parte aqui dos square, do barradinho aqui. Veja só. Finalizando aqui a volta, veja só, fiz pontos baixos aqui. E aqui, olha, eu já fiz os pontos baixos aqui na lateral deste ponto, igual eu fiz do outro lado. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo bem aqui, olha, aqui na parte de cima do ponto alto, duplo. Faço um ponto baixíssimo aqui e corto o fio. Agora a gente vai fazer a parte de trás da mesma coisa, da mesma forma que fizemos aqui na frente. Veja que aqui, olha, é a parte de trás do barrado da saia e aqui é a frente, onde a gente fez a fenda, né? Então, aí a gente vem aqui atrás, olha, bem aqui no canto, onde a gente iniciou a frente, bem aqui no mesmo pezinho do ponto onde a gente iniciou a frente, a gente vai iniciar atrás. Estou aqui com a minha alcinha de início pronta. Vou vir aqui, olha, nesse mesmo espacinho onde eu fiz o último ponto alto do grupinho aqui da frente de pontos altos, ó, de 7 pontos, bem aqui nesse espaço onde eu fiz o último, olha, bem aqui, eu vou prender aqui a minha alcinha de início, fazendo um ponto baixíssimo. 4 correntes. Laço 2 vezes o fio na agulha e vou fazer mais 6 pontos altos. Duplo, cada um no seu ponto de base. Feito aqui os grupinhos de pontos altos duplo, agora eu vou fazer 2 correntes, laço 2 vezes o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto faço 4 pontos altos duplo no mesmo lugar. Veja que a maneira que eu estou fazendo aqui o meu ponto é a mesma forma que fiz aqui na frente. Se vocês voltar à aula, vocês vão ver que é a mesma forma de fazer. Feitos 4 pontos altos duplo no mesmo ponto de base, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos no terceiro ponto de base, começo a fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos separadamente, cada um no ponto de base. Pronto, feito isso aqui, 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes, pulo 2 pontos no terceiro ponto de base, faço 4 ponto alto duplo no mesmo lugar.
Acredito que vocês já saibam como fazer essa parte. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui no final. Aí eu volto com vocês pra gente finalizar aqui junto. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Já lacei o fio na agulha 2 vezes aqui para finalizar. Pulo 2 pontos de base e vou fazer agora um ponto alto duplo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Eu vou ficar aqui com um grupinho de 6 pontos altos duplo, fazendo um ponto alto duplo para cada ponto de base. Veja que aqui no meu caso sobrou a quantidade exata para mim finalizar a carreira. Se no seu não sobrou, faça uma adaptação, diminuindo ou aumentando pontos para que dê essa quantidade, tá? De 6 pontos aqui no final da carreira. Aí, para finalizar, depois de feito os 6 pontos, eu vou fazer mais um ponto alto duplo aqui no espaço, junto com um ponto alto duplo da parte da frente. Daí eu finalizo com um grupinho de 7 pontos. Agora é só seguir fazendo o comprimento da peça, da mesma forma que fizemos na frente, com esse mesmo ponto fantasia. Veja que aqui na frente eu fiz 40 carreirinhas. Aqui para a parte de trás, eu vou fazer uma a mais. Pegando aqui, olha, depois da carreira de ponto alto, tá? A partir dela, eu vou fazer as 40 carreirinhas de ponto fantasia com uma a mais. No caso, 41 carreiras aqui para a parte de trás, porque a parte de trás tem que ficar mais compridinha aqui à frente. Tá? Daí eu faço 41 carreirinhas deste ponto fantasia aqui, para depois fazer essa carreirinha de pontos, desses pontos com alcinha de corrente e ponto baixo, para depois fazer a minha carreirinha. Depois de fazer tudo isso dessa maneira que eu expliquei, que a gente finaliza a peça. Você já imaginou criar peças de roupas únicas e estilosas usando apenas um fio e uma agulha? Venha descobrir o mundo mágico do crochê com o nosso curso online de confecção de roupas de crochê. Este é o curso mais amplo e completo do mercado no momento. Nele, você vai aprender e desenvolver técnicas essenciais para confeccionar roupas incríveis de crochê. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. No primeiro módulo, você vai conhecer melhor sobre os tipos de fios, agulhas, ler gráficos e os demais materiais que são necessários para confeccionar as roupas de crochê. Já no módulo 2, você vai aprender e conhecer os principais pontos usados para confeccionar as roupas de crochê. E os próximos 3 módulos é somente sobre roupas de crochê. Aqui no terceiro módulo, você vai aprender a confeccionar diversos modelos de biquíni, calcinhas, maiô, saídas de banho. Veja só a diversidade de peças que você vai aprender a fazer aqui no módulo de moda praia. Já o quarto módulo é somente sobre blusas. Você vai fazer desde blusas cropped, a blusa com manguinha e sem manguinha. E o quinto módulo, que são as saias de crochê. Você vai fazer desde mini saia às saias mais compridas. E além de todas essas aulas, você levará de brinde 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes. São modelos exclusivos do curso. Peças com estilo únicos e toque personalizado. Inscreva-se agora no nosso curso online de roupas de crochê, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E venha transformar o seu guarda-roupa com peças únicas que você mesmo criou, ou até mesmo fazer uma renda extra. Aqui no nosso curso, você não vai só dominar a arte do crochê e criar peças incríveis, mas também poderá transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Assim que seu pagamento for confirmado, eu te chamo no WhatsApp para realizar o suporte às aulas. Até breve!